Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu venho aqui gravar mais um vídeo do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, que poderia até ser chamado aí de bloco de resoluções de provas vestibulares, porque hoje eu venho aqui fazer os comentários aí da prova da FUVEST do segundo dia, o dia das questões interdisciplinares, e eu venho comentar aqui as questões nas quais foram cobrados alguns conteúdos de Química, tudo bem? Agora são 8 horas da noite, eu acabei de pegar a prova e dando uma lida rápida na prova, óbvio, eu encontrei que na questão de número 3, na questão de número 4 e na questão de número 13 foram cobrados aí alguns conceitos da Química, tá bom? A questão de número 3 era a questão que falava sobre o fogo e o método de extinção do fogo. Então falava um pouco aí sobre os extintores, tá certo? Então aqui no item A, ele está perguntando o seguinte, em qual dos três componentes do fogo, aí o combustível, o comburente ou o calor, agem respectivamente a água e o dióxido de carbono pressurizado? Bom, a água vai agir na energia, tá certo? A água rouba a energia e se você tira a energia do sistema, você acaba com o nosso triângulo do fogo, que tem lá o combustível, o comburente e a energia, o calor. Então a água rouba o calor. Por quê? O calor vai ser empregado, o calor do fogo, né, o calor que está sendo gerado, vai ser empregado para vaporizar a água. E aí, enquanto o calor está vaporizando a água, né, ele vai obviamente diminuindo, e aí, se o calor diminui, o calor cessa também o fogo. Já o CO2, né, ele é utilizado para meio que fazer uma cobertura no combustível e evitar o contato dele com o oxigênio, que é o comburente. Então o CO2 evita o contato com o comburente, que é, na maioria dos casos, o gás oxigênio, tudo bem? O item B, ele está dizendo que a descarga inadvertida do extintor contendo dióxido de carbono pressurizado em um ambiente pequeno e confinado constitui um risco à saúde das pessoas que estejam nesse ambiente. E aí o motivo é o seguinte, você vai estar respirando muito mais CO2, e o CO2 vai dissolver no seu sangue, na água, né? Vai dissolver na água que tem no seu corpo e vai ocorrer um deslocamento do equilíbrio formando mais ácido. Então você vai ter uma acidose, tudo bem? Além disso, o CO2 vai ocupar o lugar que era do oxigênio. Então a pressão parcial do oxigênio vai diminuir também. Também o que vai ocasionar alguns problemas na sua respiração. Inclusive isso é o tema da questão de número 13, tá? Então a gente já vai para lá. Então aqui o que acontece? Você tem um equilíbrio CO2 e água, então você aumentando a concentração do CO2, você desloca o equilíbrio para formar um pouco mais de ácido, tudo bem? E no item C aqui ele pede para que você dê a equação, né, de decomposição do bicarbonato de sódio, né, aqui no NaHCO3. Então a equação completa é 2NaHCO3 com aquecimento sofre decomposição formando o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, mais água mais o CO2, tá certo? Então era só equacionar essa reaçãozinha química. O quarto exercício ele pode ser considerado um exercício também da física, tá certo? Então o terceiro é um exercício bem genérico mesmo, mais de conhecimentos gerais, né, sobre fogo, sobre extinção de fogo, e só o item C que foi bem específico mesmo para química. Já a questão 4, ela pode ser encarada, como eu disse, uma questão bem junta aí com as questões da física, tá certo? Porque ele vai falar sobre pressão. Então aqui ele conta uma história, né? Ele fala que em navios porta-aviões é comum o uso de catapultas para lançar os aviões das curtas pistas de decolagem. Um dos possíveis mecanismos de funcionamento dessas catapultas utiliza vapor d'água aquecido a 500 Kelvin para pressurizar um pistão cilíndrico de 60 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento, cujo êmbolo é ligado à aeronave. Após a pressão atingir o valor necessário, o êmbolo é solto de sua posição inicial e o gás expande rapidamente até sua pressão se igualar à pressão atmosférica, que é 1 atmosfera. Nesse processo, o êmbolo é empurrado e o comprimento do cilindro é expandido para 90 metros. Então ele vai de 3 metros para 90 metros, impulsionando a aeronave a ela acoplada. Esse processo dura menos de 2 segundos, permitindo que a temperatura seja considerada constante durante a expansão. Letra A.
calcule qual é a pressão inicial do vapor d'água utilizado nesse lançamento. Então, aí como a gente tem, ele diz que a temperatura é constante, então a gente vai considerar isso aqui uma transformação isotérmica. Isso aí, lei de Boyle, tá certo? Lembra lá das aulas de fisicoquímica, tá certo? Então, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, a gente tem que calcular qual é esse volume, né? Então, você tem 60 centímetros de diâmetro, obviamente, o volume, o raio, perdão, é 30 centímetros. Por quê? O cálculo do volume para um cilindro, a altura vezes π, ele deu π aqui, valor igual a 3, e vezes o raio ao quadrado, tá certo? Então você vai ter a altura vezes raio ao quadrado vezes o π. Isso aí vai dar lá o nosso metro cúbico, né, ou unidade cúbica para cálculo de volume. Então olha só, como a gente vai calcular tudo para metros, então eu já transformo aqui os 60 centímetros em 0,6 metros, metade disso que é o raio 0,3, calculando o volume inicial aí dá 0,81, considerando o tamanho o comprimento do êmbolo lá, né, do cilindro, 3 metros. O volume final é considerando 90 metros, então o volume final é 24,3. A pressão final é 1, você descobre a pressão inicial que vai dar 30 atmosferas, tá certo? É só usar lá PV igual a PV. Depois ele fala assim, caso o vapor d'água for substituído por igual massa, não igual número de mol, se fosse igual número de mol, acabou, era tudo igual. Igual massa de nitrogênio nas mesmas condições, o lançamento seria bem sucedido? Justifique. Então aqui a gente vai justificar com conta, né? Eu preferi justificar com conta. Então eu vou descobrir o número de mol, porque eu tenho a pressão inicial, tenho o volume inicial, tenho a constante dos gases e tenho a temperatura que é 500 Kelvin. Eu descobri aqui que o número de mol utilizado foi de 607 mol aproximadamente. Isso eu multipliquei pela massa molar da água, que é 18, e depois joguei numa fórmula, aí já ignorando a pressão. Aí o que acontece? Eu descobri qual é a massa de água usada aqui. Foi 10.000 e qualquer coisa. Eu joguei 10.935. Eu joguei esse valor para calcular como se fosse nitrogênio. Então, ao invés de dividir 10.935 por 18, que é a massa molar da água, eu dividi por 28. Né? Então aí eu calculei a nova pressão. A pressão nesse caso seria de 7 alguma coisa, ou seja, seria muito menor do que a pressão de 30 atmosferas. Então, provavelmente esse lançamento aí não seria bem sucedido, tá certo? Então eu provei aqui por cálculos, tá certo? A gente fez aí as continhas e chegou na conclusão de que a pressão com o nitrogênio seria muito menor do que a pressão com o vapor d'água. Então, provavelmente o lançamento não seria bem sucedido. E a questão de número 13, ela fala assim, uma pessoa que vive numa cidade ao nível do mar pode ter dificuldade para respirar ao viajar para La Paz, na Bolívia, cerca de 3.600 metros de altitude. Aí tá lá, letra A. Ao nível do mar, a pressão barométrica é 700 mm de mercúrio e a pressão parcial do oxigênio é 159 mm de mercúrio. Qual a pressão parcial do oxigênio em La Paz, onde a pressão barométrica é cerca de 490 mm de mercúrio? Então é só você descobrir qual é a fração que você tem aqui da pressão do oxigênio, que dá 209. Então eu considerei aqui 0,21. Aí eu vou fazer o seguinte, 0,21 é a fração, então quanto que o 0,21 é do 490? Eu cheguei em 102,5 mm de mercúrio, é um valor perfeitamente aceitável, então a pressão é menor. Isso já vai ajudar a responder o item B aqui, ó. Qual o efeito da pressão parcial do oxigênio em La Paz sobre a difusão do oxigênio do pulmão para o sangue? Então olha só, se a pressão é menor, tem menos moléculas de oxigênio, a difusão vai ser menor também, tá certo? E aí a gente fecha as questões de química, enfim, foi cobrado química aí basicamente em 3 questões apenas, conceitos absolutamente genéricos, vamos dizer assim, entrelaçado com outras disciplinas, como é mesmo a proposta do segundo dia. Agora a gente espera aí ver o que vai ser cobrado aí no nosso terceiro dia, que é o dia das questões específicas. Eu sei que poucas pessoas estão fazendo essa prova, né, em relação ao total de alunos e alunas virtuais que eu tenho, mas eu espero que esse comentário ajude você que fez a prova hoje. Se esse comentário foi legal, se você gostou do vídeo e não é inscrito, por favor, em primeiro lugar, inscreva-se no canal. Se achou bacana o vídeo, por favor, clique aí no botão curtir.
Se conhece alguém que fez a prova, compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, ou quiser observar alguma outra questão que você acha que tem a ver com química e eu não comentei aqui, é só deixar um comentário no YouTube ou mandar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Provavelmente eu volte, talvez não amanhã, que eu tenho um compromisso, mas na quarta-feira para gravar aí um vídeo fazendo um comentário sobre o terceiro dia, tudo bem? Eu agradeço demais aí toda essa parceria que nós tivemos ao longo desse ano, e agora no mês de janeiro eu devo lançar aí uma série, alguns comentários, alguns vídeos aí, batendo um papo com você que ainda não conseguiu a aprovação, pra gente poder bater um papo e ver o que vale a pena a gente fazer aí no ano que vem, tá certo? Pessoal, agradeço demais aí a presença de vocês, e o que eu tenho a dizer é só beijo, tchau!